Esse é o relatório de missões da Assembleia de Deus, Ministério Adoração, em Pernambuco. A Assembleia de Deus Ministério Adoração em Pernambuco nasceu de um desejo forte por missões. No dia 22 de outubro de 2015, na Granja Betania, em Limoeiro, os primeiros irmãos se reuniram para o primeiro culto. Todos estavam contentes e a presença de Deus foi manifestada entre eles, selando a promessa de um novo avivamento. O fundador desta obra foi o pastor Severino do Ramo. Ele sempre foi um homem que dedicou a vida para anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Natural de Serra Verde, na Paraíba, nasceu em 17 de fevereiro de 1960. O nome foi dado devido a uma visão que seu pai teve: um homem vestido de branco com grande esplendor, junto do berço onde estava. Enganosamente, por ser de uma família católica, atribuíram a imagem a São Severino do Ramo. No entanto, já era o próprio Deus zelando pela vida daquela criança. Com 18 anos de idade, sentiu o toque de Deus e entendeu que precisava do Evangelho de Cristo. Entregou a vida para Jesus e foi batizado nas águas em 1981. No mesmo ano, casou-se com a jovem Eliene Maria de Souza Silva. Durante um congresso em São Lourenço da Mata, viu os céus abertos e o Espírito Santo descer em forma de fogo. Essa foi sua primeira experiência pessoal com Deus. Na semana seguinte, enquanto dava seu testemunho no círculo de oração no púlpito, caiu de joelhos e começou a falar em outras línguas pela primeira vez. E foi nesse período que desejou conhecer a palavra de Deus mais profundamente. Leu a Bíblia em 2 meses e 2 dias. A chamada de Deus ardia ainda mais em seu coração. Começou a ser chamado para pregar em cruzadas evangelísticas, seminários, congressos de jovens, percorrendo vários estados do Brasil. Em 1985, procurando se aperfeiçoar, deu início ao curso de bacharel em teologia no Seminário Batista do Norte. Sob a direção do saudoso pastor Pedro Lins de Souza, iniciou o grupo evangelístico Cristo é a Solução e Paz para Todos, responsável pela fundação de diversas congregações da Assembleia de Deus em Goiânia. Em 1987, foi chamado pelo pastor José Leôncio da Silva para pastorear a igreja em Correntes, mesmo ainda sendo membro, sem nenhuma função ministerial e sem nunca ter dirigido um culto sequer. Somente um ano depois é que foi consagrado a evangelista e apresentado como missionário na Argentina, na igreja de Comandante Nicanor Otamendi. Chegando ali, encontrou poucos irmãos e começou um trabalho de evangelismo e estruturação da missão. Abriu ainda trabalhos nas cidades de Batã e Miramar, instalando também 2 igrejas em colônias de imigrantes bolivianos e chilenos que habitavam na Argentina. Permaneceu na missão por 9 anos. Foi consagrado a pastor e convocado a voltar para o Brasil. Em 1997, realizou um grande evento em Recife para comemorar o Dia da Bíblia, com o tema Troque sua arma por uma Bíblia. O evento reuniu 100.000 pessoas na Avenida Boa Viagem. Durante seu ministério, pastoreou igrejas em Rio Formoso, Garanhuns, Ipojuca, São José da Coroa Grande e Limoeiro, onde pediu ao atual pastor-presidente, Ailton José Alves, uma carta de transferência da CONADEP em Pernambuco para a Comadeplan em Brasília. A Assembleia de Deus Ministério Adoração em Pernambuco tem a missão de cumprir o Ide a todos os povos, a começar por nossa comunidade onde estamos, para fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a adorar ao único Deus. Todo membro é um missionário e todo mundo é um alvo. Queremos viver a igreja primitiva que se reunia nos templos e nas casas. Nosso alvo é possuir 300 núcleos de fé. A igreja continua
crescendo e já possui missionários em outros países. Em Moçambique estão os missionários Francis Lubrino e Isabelle Lubrino. Na Alemanha está a missionária Benilda Alves. Na Angola estão os missionários Maurício da Voca e Joana da Voca. Em Portugal estão os missionários Pastor Verdiano Galindo e Rosângela Galindo. E na Argentina, desde 2016, estão os missionários Bernardo Gomes e Helena Gomes. Localizado na América do Sul, a Argentina ainda precisa ter um encontro com Deus. O país tem um pouco mais de 36 milhões de habitantes. Apesar de ter na Constituição a garantia de liberdade religiosa, ainda é predominante a religião católica. Segue alguns dados interessantes. Apenas 9% da população é evangélica. Desses 9%, um pouco mais de 370 mil pessoas seguem a seita dos Mormons. Por isso, precisamos falar de missões. Não importa se é feito na sua rua ou em outro país ou continente. O importante é anunciar a Cristo. E é essa a visão da Igreja Assembleia de Deus Ministério Adoração em Pernambuco. Ser preocupada com missões e, além disso, ser uma igreja onde as famílias são saudáveis e restauradas pela Palavra de Deus. Uma igreja que é referência na sociedade, desfrutando do amor de Cristo. Uma igreja onde a presença de Deus seja tão real que nossos cultos gerem temor e desejo em servir verdadeiramente a Jesus Cristo. Estamos confiando na promessa de que um avivamento acontecerá e daquilo que está escrito em Isaías 60:22. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Assembleia de Deus Ministério Adoração, uma promessa de Deus para as nações.